Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. A partir do verso 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso número 7. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coluna. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse momento em que falamos com o Senhor em oração, e agora temos feito menção da Tua palavra. Queremos te pedir a continuação do Teu agir, do Teu mover sobrenatural sobre as nossas vidas. Continue conosco, Senhor, nos dando a Tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus que estamos mais uma vez hoje, quarta-feira, reunidos para servir ao Senhor. A gente, quando sai de casa, nosso propósito maior é em ofertar a Deus o nosso culto, porque tem muita gente que cria por hábito dizer: você vai na igreja hoje? Vou buscar o meu milagre. E na verdade, nós nem sempre a gente vem na igreja e deve vir na igreja com a intenção de só receber. Porque só existe uma forma de receber, irmãos. Qual que é ela? Ninguém recebe nada se não der alguma coisa. Você só colhe se você semear. Se você não semear, você não tem como colher nada. Se você tem hábito de não dar nada para ninguém, como é que você vai querer que os outros dêem? Né? Fica meio difícil. E quando a gente vem para a casa de Deus para ofertar ao Senhor nosso culto, aí sim, aí o milagre, ele é algo que vai fluir naturalmente para a nossa vida.
mas a gente nunca deve fazer do culto um momento da gente querer vir só receber. A gente vem para ofertar a nossa adoração e Deus recebe a nossa adoração, e ao receber a nossa adoração, Ele derrama sobre nós a bênção que nós esperamos. E para isso nós estamos aqui nessa noite. Estava pensando comigo aqui agora, e vendo a irmã Cláudia, ali ela chegou cansada. Eu pensando quando ela chegar no céu, que ela for receber por cada subida dessa ladeira, né? Que ela já deu na vida dela até hoje, né? E a irmã Cláudia, ela é uma crente que ela prova com todos os feitos que ela ama a Deus, porque ela tinha muitos motivos para não estar mais aqui hoje, né? Muitos, mas em tudo ela provou para Deus. Ela disse: Senhor, eu estou aqui porque te amo. Isso é igual casamento, né? Casamento é assim, tá difícil para a gente estar lá e grudar, dizendo: vou ficar porque amo. É por amor, por amor. E vai ficando, até vencer, sair do outro lado. Servir a Deus não é diferente, irmãos. Servir a Deus é muito mais eficaz ainda. A gente deve ter muito vigor, muita força de vontade para servir ao Senhor até que Cristo venha. Até que Cristo volte, sem desistir, sem esmorecer, sem abandonar o barco, sem recuar. O nosso culto, irmãos, a nossa maneira de servir a Deus, ela não pode ser abalada e nem pode ser mudada por nada dessa vida. Porque quando nós mudamos o aspecto do nosso culto a Deus por causa de qualquer acontecimento, a gente está dizendo que o verdadeiro sentido da nossa vinda à casa de Deus não era pelo verdadeiro motivo de adorar a Deus. Nós estávamos vindo por outra coisa. Porque se uma outra coisa tirou nós do foco, é porque nós não estávamos realmente centrados em fazer a vontade do Senhor. Porque quando a gente está centrado em fazer a vontade do Senhor, nada... Quem aqui já ouviu aquele hino que o cantor canta? Nada me separa desse amor. Alguém aqui já ouviu esse hino? Tem um cantor, eu não lembro agora qual que é o nome dele, mas ele canta: nada me separa desse amor. É interessante a gente guardar esse amor pela causa da casa de Deus, da obra de Deus e da presença de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, o texto bíblico em que fizemos a leitura dele nessa noite, essa carta é uma carta direcionada a uma igreja que tem o significado do seu nome, significa amor fraterno ou amor aos irmãos. E quando o próprio Jesus ele se dirige a esta igreja, ele mostra algumas qualidades que existiam nessa igreja. A primeira qualidade que ele mostra é que ela era uma igreja que não tinha tanta força. Ela era uma igreja que a força dela, quem sabe a influência política não existia nenhuma, quem sabe ela não era uma igreja que tinha uma assessoria jurídica tão boa. Hoje, a maior parte dos pastores, eles têm uma assessoria jurídica tão grande que alguns membros nem sequer têm acesso ao pastor, porque primeiro tem que marcar com a assessoria jurídica dele para poder ter acesso a ele. De tanto que a coisa está elevada. E o próprio Jesus, ele identifica-se com a igreja de Filadélfia, dizendo: embora ela tivesse pouca força, mas ela tinha uma qualidade excelente. Qual que era a qualidade que ela tinha? Ela sabia guardar a palavra do Senhor.
Aleluia. E por saber guardar a palavra do Senhor, ela mantinha diante de si própria uma porta aberta. Meus irmãos, eu acho isso fenomenal. Quando eu vejo o próprio Jesus dizer: diante de ti eu pus uma porta aberta. E que mesmo pouca força que tu tens, mas eu mantenho a porta aberta. E tem mais uma coisa: a porta que eu abro, ninguém pode fechar. A porta que eu abri, ninguém dá conta, ninguém consegue, ninguém pode. Ah, pastor, mas por que tanta tribulação? Mas a porta está aberta. Por que tanta perseguição? Mas a porta continua aberta. Porque quem garantiu que abriu e ninguém pode fechar, está vivo e vive para sempre. E é imutável. Não tem quem possa comprá-lo, não tem quem possa pagar, não tem quem possa barganhar, não tem quem possa oferecer qualquer valor para que ele mude, porque ele não muda. Ele permanece fiel. E o próprio Jesus, ele identifica-se com a igreja de Filadélfia, e ele mostra as características que a igreja possuía em si. Irmãos, às vezes a gente tem tanta preocupação para que alguém veja quem a gente é, para que alguém notifique o que nós fazemos, o que nós somos e o que nós temos. A gente tem muita preocupação, mas existe algo que deve arder continuamente dentro do nosso ser, que aquele que tem os olhos como chama flamejante de fogo, ele tudo vê. Aleluia. O que ninguém aqui nunca vai saber, o que você falou na intimidade com ele, o que ninguém aqui nunca ouviu, ninguém nunca tomou conhecimento, mas ele ouviu e tomou conhecimento, e está registrado diante dele, e ninguém pode confundir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fico maravilhado, irmãos, que numa casa grande, a igreja é grande, reúne tanta gente, e tanta gente ora, e eu fico pensando, tantas vozes diferentes, vozes femininas, vozes masculinas, tantas vozes, e Deus não se confunde com nenhuma delas. Ele reconhece, ele tem ciência de quem é que está falando. Ninguém é oculto aos olhos de Deus, irmãos. Tudo aquilo que o irmão faz, por isso que tudo aquilo que nós fizermos em nome do Senhor e para o Senhor, devemos fazer, como disse Jesus, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, quando é para o Senhor. Porque quando a gente se preocupa que alguém veja e alguém tenha notoriedade do que nós estamos fazendo, nós estamos perdendo. Porque Paulo disse que se esperarmos só nesta vida, nós somos considerados os mais miseráveis entre os homens. Eu fico pensando, quando é dia de festa, eu fico olhando a irmã Luana, a irmã Emily e outras aí que trabalham. E a Emily eu vejo mais porque é lá em casa. E já fui 2 horas da manhã, eu fui deitar e ela cortando papelão, e emendando, e ajeitando, e colando, e organizando, e eu pensando, como que pode persistir com tanto afinco, com tanta vontade para fazer uma coisa, e às vezes faz, monta aqui, e usa só aquela vezinha, e depois já vai para o mato, já vai para o lixo, perde o sentido, mas está ali fazendo, ninguém está vendo, mas o dono da obra, que é fiel, Aleluia, ele vê todas as coisas e retribui cada detalhe, irmão, cada glória
você dá no culto, cada aleluia que você dá no culto, cada adoração que você oferta no culto, ela é notificada diante de Deus. Nada que fazemos para Deus passa despercebido. Não passa. Ele vê todas as coisas. Ai, pastor, e aquelas coisas ruins que eu podia melhorar e eu não melhoro? Aí cabe uma preocupação para você. Aí cabe uma preocupação. Eu de primeiro, nos meus primeiros 10 anos do pastoreado, eu ficava preocupado. A minha preocupação era de sempre levar um relatório bonito e de chegar para o pastor e contar sempre uma história bonita. E os problemas eu tirava tudo e eu contava tudo e não contava nada dos problemas, para apresentar sempre um relatório bonito. Como é que está? Não, lá está tudo bem. Como é que está? Como é que vai indo as coisas? Ah, pastor, o céu está ligado à terra e a terra está ligada ao céu. Não tinha problema. Aleluia. Porque a minha preocupação era com a avaliação que o pastor dava. Glória a Deus. Agora não, agora toda segunda-feira eu ligo cedo para ele, esperei acordar, abri o olho direitinho, eu ligo para ele, falo, pastor, essa semana foi assim. Conta os detalhes, porque essa é a vida. Você não precisa querer se autoblindar, querer se colocar dentro de uma caixinha de cristal que ninguém toca, ninguém trisca, ninguém vê, ninguém rabisca, ninguém passa nem perto, porque está todo blindado. Não! Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas que falhamos. Os outros passam raiva na gente, a gente passa raiva nos outros, é muito. A gente, de vez em quando, alguém dá umas alfinetadas na gente, de vez em quando a gente vê sem querer, ali pelo meio sem jeitinho, mas dá uma alfinetadinha no outro, mesmo assim de leve. Nós não precisamos tentar nos esconder de ninguém. Nós precisamos entender que o Senhor nos vê diante de tudo aquilo que nós fizermos. Eu tenho uma preocupação, porque antes que a palavra ela seja formada aqui, o Senhor já conhece, já sabe que eu faria, falaria, comentaria e praticaria tal coisa. E deve haver uma preocupação. E o próprio Jesus, ele se identifica com a igreja de Filadélfia e ele diz para eles, olha, eu estou alegre com vocês, estou animado. E tem uma turma aí que eles dizem serem judeus, mas na verdade eles são a própria sinagoga de Satanás. Olha quem ele está dizendo. Não é um qualquer não, é aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. E ele sabe do que é que está falando. Mas ele diz, olha, mesmo assim vocês com a pouca força. É por isso que crente não precisa se preocupar, irmão. Tem gente que acha que para ele ser visto como crente, ele tem que ser aquele cara doidão que dá um pinote, pinota lá no teto e cai em pé de novo, e planta a bananeira e corre para cá e corre para lá. Não! Jesus, antes que você faça qualquer ação, qualquer gesto, ele já te viu, ele já analisou o teu coração, analisou teus pensamentos, analisou teus feitos e te conhece melhor do que ninguém. Ele te conhece. Conhece no íntimo. Aleluia. Tem dia que a gente vem para a igreja tão bonito, né? Que alguém olha falando, camarada desse aí. Isso aí é um celestiano, esse camarada. E Deus está olhando para o coração e está dizendo, se pudesse vir aqui no igreja. Acaba está mais atravessado do que tudo, mas ele está vendo. E Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz para eles, olha, vocês têm pouca força, mas vocês guardam a palavra. E quem guarda a palavra, aí Jesus explicou isso para os discípulos lá no Novo Testamento. Ele disse, olha, eu vou dizer para vocês, como é quem guarda a palavra? Quem guarda a palavra é assim, ó. Ele disse, o insensato, aquele que ouve a palavra, eu vou fazer uma comparação aqui
bem assim, costumeiro para vocês. O insensato, aquele que guarda a palavra, ele é assim, ele é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E aí ele edificou a sua casa sobre a areia, o insensato, que julgava que tinha muita força, mas de força ele não tinha nada. Ele edificou a casa sobre a areia, e de repente lá veio uma tempestade. E da tempestade virou uma chuva igual ontem aqui aconteceu em Goiânia. E lá veio a chuva, e a chuva bateu contra a casa dele, e veio de perto e bateu contra a casa dele, e foi grande a sua queda, porque ele era insensato. Ele cuidava-se de quê? Do que ele apresentava ter, ele julgava-se de que estava firme, mas não tinha nada firme. Era casa edificada sobre a areia. Mas eu disse, vocês querem ver uma coisa? Olha só, quem guarda a palavra, como é que é? Quem guarda a palavra é um homem prudente. O homem prudente, o pastor Milton está aqui, ele gosta desse negócio da prudência. Quando ele vai remontar uma parede, aonde a turma usa 3 carrinhos de areia, ele só usa 2 e um saco de cimento. A areia dele é forte. Só que ele construiu a casa dele, está não sei quantos anos ali, e a casa dele não fofa pela parede de jeito nenhum, ficar caindo da areia, fica de jeito nenhum, permanece do mesmo jeito, só muda a cor da pintura e a casa continua do mesmo jeito. Jesus disse: o homem prudente, por mais que ele pareça ter pouca força, mas ele é assim, ele edifica a sua casa na rocha. Aleluia. Vocês querem ver a diferença de uma casa edificada na areia para uma casa edificada na rocha? Queremos, Senhor. Então vou contar para vocês. É assim, ó. O homem prudente, ele cava o alicerce na rocha limpa, bem, tira a areia. Ele dá uma olhada para ver se a rocha é sólida mesmo. Se ela não estiver bem sólida, ele ainda cria um bocado de calo na mão, cavando até achar o cerne da pedra. E quando ele acha o cerne da pedra, ele edifica o alicerce da sua casa ali, as colunas, as vigas, ele coloca ali. E aí? Só mais trabalho, só mais dificuldade. Pois é, mas nós vamos ver o fechamento, a diferença do fechamento. Ele edifica a casa sobre a rocha. E aí? Aí vem a chuva, aí vem a tempestade, aí vem as correntes, e vem e bate de pedra contra a sua casa. E o que acontece? A tempestade passa, a chuva passa, o vento passa, a corrente passa, a turbulência passa, e aí? A casa permanece de pé. Assim é aquele que tem pouca força, mas que guarda a palavra, nada o abala facilmente. Ele não se preocupa como é que está o seu ibope, o que é que está sendo comentado ou está deixando de se comentar. Ele está firme na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, que é infalível. Eu acho interessante que Jesus continua falando sobre as qualidades da vida de uma verdadeira igreja que serve a Ele. Aleluia. Irmãos, infelizmente, tem muita igreja que ela serve a tudo, menos a Deus. Pastor, você tem coragem de falar isso? Tem. Por que eu tenho coragem de falar isso? Porque está notório, está visível para quem quiser ver. O próprio Deus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, está separado, está afastado. Por que está separado e está afastado? Porque o prazer deles não está na minha lei. Aí parece que o salmista entrou na configuração e ele disse: bem-aventurado é o varão
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Com pouca força ele vai, com pouca força ele canta, com pouca força ele congrega, com pouca força ele está firme, com pouca força ele está animado, com pouca força ele está indo e está dizendo, alguém está dizendo para ele: não pare, desista, não dá conta. Alguém com menos coisas do que você parou, ele está dizendo: não posso. Por que eu não posso? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. É verdade. A igreja tinha pouca força, mas ela sabia em quem estava se fortalecendo. Irmão, você não precisa ser um especialista em entender o que fazer para se fortalecer e ficar robusto, ficar forte, ficar resistente. Você não precisa disso. Você precisa entender que você precisa se fortalecer naquele que é o rochedo inabalável. Aleluia. Permanecer fazendo a vontade dele, permanecer buscando entender o que é que ele quer de verdade com você. O que é que Deus quer de verdade comigo? Oh, glória a Deus. Deus não quer muita coisa de mim. Ele quer que eu o reconheça como Senhor, tema Ele, porque eu temendo eu já vou adquirir alguma coisinha para mim. Salomão disse que o temor ao Senhor é o quê? O temor ao Senhor é o princípio. É o texto, é o assunto da lição. O temor ao Senhor. Como assim, pastor? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme a Deus, irmão, ninguém queira provar para ninguém que serve a Deus, que é crente, transformado, convertido, se ele não é uma pessoa que teme a Deus. E quem teme a Deus, a primeira coisa que ele procura se esquivar é do que aparenta ser mal. Porque Jesus disse que o que teme a Deus, ele não deve, ele não pode fugir, não é do mal. Ele tem que fugir do que aparenta ser mal. Entrou numa coisa que ela parece muito com o que vai terminar sendo muito mal para a sua vida. O que se deve fazer? Fugir dela. Ah, não, mas eu sou o cara. Não, já teve muita gente que pensou assim. Se nós formos até o livro de Juízes, nós vamos extrair de lá uma lição do Sansão. Eu tem dia que eu fico maravilhado lendo aquela história de Acusilas. Você já pensou, camarada, pegar uma queixada de jumento, um treco que não vale coisíssima nenhuma, o cara pegar uma queixada de jumento e matar 1000 homens? Isso é coisa extraordinária. Isso é coisa grande demais. O camarada ia andando pelo caminho, de repente o leão rugir de lá, ele se voltar para o leão e o leão dá um vacilo de avançar para ele, e ele pega o leão pela queixada e rasga a boca do bicho de baixo para cima e de cima para baixo e mata o bicho. Depois os filisteus botaram emboscada contra ele, ele arrancou um cordão de aproximadamente 1.100 quilos. 1,1 quilos, ele arrancou o cordão, botou nas costas do acabar, deixou lá no topo da montanha, e olha a turma chorando e reclamando. E agora, como é que nós vamos fazer para descer esse cordão? Um cabra sozinho fazer tudo isso. Aleluia. Mas acontece que ele se achava muito forte. Irmão, o princípio da derrota espiritual da vida de um crente começa a
partir do dia que ele se acha conhecedor demais e forte demais. Aí começa o fracasso. Arrancou o cordão, matou 1000 homens, 300 raposas. Eu sou invocado demais para descobrir como que Sansão fez para pegar 300 raposas, pegar a cauda de cada uma delas, atar uma na outra. Quando acabar, amarrar um visor de fogo, soltar as bichas com fogo atrás delas, correndo, e o trem queimando, e a cevada queimando, e o trem pegando, e a turma zangada, porque não sobrou nada, botou fogo em tudo. Eu sou invocado para descobrir como que ele fez tanta proeza daquele jeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coisa extraordinária. Eu já participei de culto, irmã Maria José. Que, oh meu Deus, como eu queria entender como que era aquele culto. Cantar um hino só e Deus tomar de conta da casa. As senhorinhas de cabelo branco entrar no mover e afastar os brancos para ninguém se machucar, de tanto que acontecia. E eu ficar pensando, rapaz, será que eu estou pegando rumo? Mas era só para aquele dia. Vai lá. Aleluia. Um dia matando 1000 homens, outro dia matando um leão, outro dia arrancando um portão de 1 tonelada e 100 quilos, 100.000 quilos, outro dia pegando 300 raposas e queimando a lavoura dos inimigos, tudo, mas não guardou uma palavra no coração, porque quando menos pensou, estava no colo de Dalila. E o mais difícil, irmãos, não é só guardar a palavra no coração, é brincar com as coisas de Deus. Ninguém até hoje que brincou com as coisas de Deus, querido, se saiu bem. Todos que fizeram isso se deram mal, e muito mal. E um dia ele está lá deitado no colo dela, ela dizendo, olha, você acha bom meu colo? Parafraseando, está escrito assim, não. Acho. Seu colo é macio, mais do que a seda. Pois é, mas você não me dá uma prova de amor verdadeiro. Tanto que você diz que gosta do meu colo. Me conta em que consiste as tuas forças. Não posso, é segredo. Mas quem se acha muito forte, não se acha que sempre vai se sobressair em todas as situações. Passou o dia, diz, olha, é assim, a minha força, se pegar e comprar cordas virgens e me amarrar assim, aí deu uma explicação assim, meia boca para ela, ela sabe para comprar as cordas, amarrou ele, disse, aí veio os inimigos, saiu fora, quebrou as cordas e ela ficou zangada. Irmão, o inimigo, ele vive constantemente insatisfeito com o crente que guarda a palavra de Deus no coração. A tal ponto de que Paulo diz que o homem natural, de todos ele é decidido, e ele não consegue decidir nada. Agora o homem espiritual não. O homem espiritual de ninguém ele é decidido, e ele ainda consegue decidir as coisas direitinho. Porque antes de pisar, mesmo que ele está vendo que o chão parece que está firme, ele ainda dá uma palpada, dá uma cutucada para ver se não está, por baixo não está outro. Porque eu já andei em lugar que era lagado, tinha grama, o lago era por baixo e por cima era tudo fechadinho. E alguém confiava e falava, não, aí dá para andar, beleza. O cara vai andando, eu cuido que não, desce. Um dia amarra com cordas, outro dia pega os cabelos e faz tranças, outro dia tem um outro enigma, até que chegou no ponto aonde o diabo queria. Irmão, a palavra de Deus nesta noite é: guarda o que tens
para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, Jesus. Guarda os seus princípios espirituais com Deus. Não deixe que o ímpio tome parte no seu relacionamento com Deus. Ímpio não vai entender o que é o Espírito. Ímpio não vai entender o que é línguas estranhas. Ímpio não vai entender o que é profecia. Ímpio não vai entender o que é dízimo. Ímpio não vai entender o que é oferta. Ímpio não vai entender o que é adoração. Ímpio não vai entender o que é culto. Mas você entende, porque o Espírito de Deus habita dentro de você, e você conhece pela palavra. Você sabe o que é um relacionamento íntimo, espiritual, bom com Deus. Você sabe o que é profecia. Você sabe o que é falar em línguas. Você sabe o que é o sentido do culto. Não deixe isso nunca morrer dentro de você, e não torne ninguém participante do seu bom relacionamento que você tem com Deus. Guarde as divisas, guarde os limites, porque senão isso custa a sua própria vida. Não deu certo as tranças, não deu certo as cordas, não deu certo a simpatia. Eu até acho que você nem gosta de mim. Ó, chantagem. Acho. Em que consiste a tua força? Eu sou nazireu de Deus. Desde que eu nasci, eu nunca bebi bebida forte, nem vinho, e nem navalha foi passado sobre a minha cabeça. É isso, né? Então tá bom, vem cá, filhinho, deita aqui de novo. Colinho de veludo. Deitou, passaram-lhe a navalha na cabeça e gritaram: aí vem o inimigo. E ele pensou consigo, como das outras vezes: isso aí é um tiro de fichinha, isso aí eu já aprendi, eu até sei como é que faz. Só que não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite com muita seriedade. Você pode ficar sem real, ficar sem euro, ficar sem dólar, ficar sem carro, ficar sem empresa, ficar viúvo, ficar solteiro, ficar sozinho. Mas se você tiver a presença do Espírito de Deus na sua vida, você ainda tem tudo. Você não entendeu? Você pode ficar sem nada, sem bens materiais, sem amigos, sem padrinho, sem companheiro, sem filho, sem marido, sem ninguém. Você pode ficar sem nada, mas tem algo que você não pode ficar sem, é sem a sua intimidade com Deus. Eu tenho muito medo, tenho uma preocupação muito grande com o que faço da minha vida. Não é com o que eu vou terminar os meus dias de vida, mas é como e na companhia de quem eu vou terminar a minha jornada. Porque se você não tiver nada, mas você tiver a presença de Deus, você tem tudo. A presença de Deus nos enriquece. A presença de Deus nos faz feliz. A presença de Deus nos eleva. A presença de Deus nos cultiva. A presença de Deus nos realiza. A presença de Deus nos faz pensar bem mais na frente. Nos faz olhar bem mais para frente. A presença de Deus, ela é capaz de nos fazer criarmos asas e voar e sobressair diante dos embates da vida com a presença de Deus. Agora, sem Deus, eu imagino que não dá, irmãos. Quando eu comecei a me entender, de criança ainda, acho que a primeira vez que eu tive uma visão de algo espiritual, eu estava um menino pequeno e eu não entendi
aquele negócio, mas hoje eu entendo direitinho. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar o que era acerca de inferno. E um dia eu tive de madrugada, eu hoje entendo que foi uma espécie de um arrebatamento que eu vivi ele. E no arrebatamento de espírito que eu tive, eu fui levado bem à frente da história da humanidade. E eu vi naquela visão o poço do abismo, o poço do inferno. Só que o inferno, ele já tinha sido inaugurado, ele já era funcional. E as coisas que aconteciam ali, elas eram coisas que de todo sofrimento, alguém aqui, eu sei que os crentes daqui não tem coragem de perder tempo de estar vendo isso, mas alguém aqui que, antes de você ficar crente, você já assistiu um filme de terror? A Volta dos Mortos, por exemplo? Alguém já deve ter assistido isso, já deve ter visto isso. Tudo que você possa ter visto aqui nessa terra, de aterrorizante que você já possa ter visto, história de serial killer, história de canibalismo, tantas outras coisas, elas não se podem denominar nem com a oferta do que existe ali, do que as pessoas vão sofrer no poço do inferno, o que as pessoas ali elas enfrentam, o sofrimento que ali acontece. E eu sempre tive uma grande preocupação comigo. Eu não posso me afastar de Deus. Não é com ele no inferno, mas é por saber que Deus, contrariado com o homem, ele manda o homem para o inferno. Manda. Quem manda o homem para o inferno não é o diabo, não, irmãos. Quem manda o homem para o inferno é Deus. É Deus que manda o homem para o inferno. Ele dá uma opção para o homem, ele deixa o homem livre para escolher. Está tudo aí. Pois aí, está tudo aí virado de cabeça para baixo. Ele está dizendo: olha, você está vendo aí, está tudo virado aí. Quem quiser ir para esse lado aí que está virado, vocês ficam à vontade. Só que saiba de uma coisa: eu tenho duas opçãozinhas para vocês. Aí ele usa a internet, ele usa o rádio, ele usa a televisão, ele usa a mídia falada, ele usa a mídia por escrita, ele usa o jornal, ele usa o mendigo, ele usa a jumenta, ele usa todos os meios de alertar o homem e dizer para o homem: não brinque com estas coisas, porque elas têm dois lugares aonde elas vão terminar. Terminar, pastor? Vai terminar. Porque a eternidade não passa. Quem for para lá vai ter que ficar por lá mesmo. Quem foi para o inferno é inferno eterno. Quem foi para o céu é céu eterno. E Deus, ele não lida com o crente. Antigamente o povo tinha muito isso, né? As pessoas criavam um bichinho de estimação, davam com ele todo tempo na coleira. Tem gente que pensa que Deus anda com o crente. Vem cá, meu bichinho, na coleirinha para cá. Não vai para aí, não. Vem cá, meu bichinho, pode para cá. Chega para cá. Deus não anda assim, não. Ele nos deu a sua palavra para você se direcionar por ela. Tudo que nós precisamos, eu quero que você entenda bem isso aqui nessa noite. Tudo que nós precisamos para a nossa salvação está contido aqui. Você pode até buscar qualquer recurso fora, mas a genuidade está aqui, a completude está aqui, a totalidade do que nós precisamos está aqui. Ah, pastor, eu descobri que não sei aonde arrumar um jeito. Não vá não, que é furada. A genuína está aqui. É só abrir ela fechada, é um livro
mas esse livro aberto é a boca de Deus que fala, que instrui, que briga, que açoita, que bate, que prova, castiga e leva para o deserto. E no fim de tudo manda para o inferno. Sem arrodeio. Glória a Deus. Sem arrodeio. Não tem jeito, irmão. O Pedro, quando ele não era crente, o Pedro, meu irmão, minha mãe vivia pregando para ele, falando: Pedro, você aceita Jesus, Pedro, Jesus vai voltar, você vai ficar. E ele brincava com a minha mãe, ele falava assim: eu sempre estou perto da senhora, ficar sorrindo, que ele gosta muito de sorrir até hoje. Aí ele dizia assim: quando Jesus voltar, que a senhora for ser arrebatada, eu saco tudo na sua sala. Tem gente que acha que a salvação vai ser uma válvula de escape, então ela vai fazendo. Não, eu vou até 99,9. Quando tiver faltando um, eu saco do galho perto do outro. Não dá tempo não. Tem que guardar o que tenha hoje. Irmãos, o céu não é lugar que ninguém vai se santificar. Porque o céu vai ser habitado por quem se santificou aqui. É tanto que o hino de número 422, o autor do hino, ele canta. Como é que ele canta? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Não é. Tem que se desfazer dos atrapalhos, é por aqui. Irmão, vai se desfazendo das coisas que te atrapalham. Ninguém está inocente, todos nós estamos plenamente conscientes de como nós vamos conduzindo as coisas. Você sabe na intimidade como você vai conduzindo as coisas. Não faça de conta. Não fique naquela ideia de deixe como está para ver como é que fica. Não fique nisso. Seja decidido, ande pronto. Ande decidido, ajustadinho, ajeitadinho. Não, eu estou crente, mas de vez em quando dá um pulo fora. Não dê um pulo fora, porque você pode, nesse meio tempo, nesse pulo fora, pode que não dá tempo de voltar. E se não der tempo de voltar, como que você vai fazer? Porque o que eu penso, isso é um direito meu de pensar. O que eu penso, por exemplo, Antônio Donizete, não é da história de quem não conhece. Porque quem não conhece, o que ele vai entender que perdeu? Quem vai na Europa pela primeira vez, volta de lá entusiasmado, dá uma volta lá pelos Estados Unidos, e entra no continente europeu, e vai na Alemanha, vai na França, e vai em tanto lugar bonito e volta, e traz um tanto de foto, e fica passando inveja dos outros, tentando passar inveja. Oh, se você vê como é que é a Europa. Europa é que é o lugar de morar. E daí? Glória a Deus, aleluia. Eu nunca fui lá, como é que eu vou saber que é bom lá? É bom para quem está alimentando a visão óptica que teve lá, que andou por lá e viu. Mas ele nem sabe mesmo como que é o desenrolar dos fatos do dia a dia de lá. Porque depois faz igual alguns que vão para lá, depois quando eles voltam, Deus me livre. A pior coisa que eu fiz foi ficar tantos anos na Europa. Por quê, rapaz? Lá não tem euro e prata. Alguém fala ouro e prata, lá fala euro e prata, né? Euro e prata, pois é, mas lá tem uma coisa que consome a gente. O que é que consome? A solidão. Lá a gente trabalha demais e não tem aquele tempo de encontrar o conhecido, o amigo, para bater um papo. Pois é. Para quem foi, para quem conhece, ele já fica pensando, é caro, mas vamos preparar para ir de novo. Agora, para quem não conhece, o que adianta contar? Nunca viu, não sabe como é que é. O que adianta? Eu
fico pensando, irmãos, que quem caminhou tanto tempo na fé, quem teve visão espiritual, digam-me os senhores aqui nessa noite, as senhoras, quantas mensagens nós já não ouvimos, que Deus se manifestou na casa, que a gente sentiu o céu, não foi só esse céu azul não, a gente sentiu o céu por dentro. O dia que nós fomos batizados com o Espírito Santo, Presidente Trival, o quanto que foi glorioso sentir aquele fogo, aquela glória, aquela maravilha que envolveu a nossa vida. Aí de repente você descuidou, não zelou, não cuidou, não teve cuidado, não se resguardou. De repente Jesus voltou e você teve que ficar aqui. Agora vamos imaginar, vir na congregação e pensar, isso é que é. Um dia eu estive aqui, o Rosa de Saron cantava, oh meu Deus, aviva a tua igreja de novo. O Ágape levantava e cantava, a souvenir de Jesus vinha à frente e cantava. Meu Deus, como era bom quando a gente reunia, era uma maravilha. E agora? Aleluia, Jesus. A igreja foi embora e ficou a turma aqui, e os que ficou ainda vai querer dar umas pancadas ainda. Eu não fui também, porque culpado foi você. Não, o culpado foi você, e daí? Interessante que ficou todos os culpados, né? Guarda o que você tem. Salomão disse que tem uma coisa que nós devemos guardar muito, mas guardar com muita diligência. Diz que nós precisamos guardar o coração. Não é esse coração aqui não, é o coração daqui, ó. Dele parte todas as intenções. Vocês já viram um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Aleluia. Esse coração aí que estão falando, não é esse coraçãozinho aqui que bombeia o sangue, não. É o coraçãozinho daqui, ó. É esse danadinho aqui. E Salomão diz que nós devemos guardar esse coração, porque dele provém as intenções. E como fazer para guardar esse coração, da onde fluem tantas intenções? Só tem um jeito, e o salmista revelou. Salmo 119, e o versículo 105, ele disse: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Sabe qual era o coração que o salmista estava falando ali? Não era esse coraçãozinho aqui bombeado de sangue, não. Era esse coraçãozinho aqui da mente. Ele disse: peguei aqui dentro, abri a portinha dele e empurrei para dentro dele a tua palavra. Quando ele quer ir para a esquerda, eu disse: não pode, nem coração pode andar para a esquerda, só direita, só direita, só direita, só direita, só direita, só direita. Eu quero dar uma voltinha fora. Não pode, tem que ficar direito, porque está cheio da palavra. Só existe uma maneira. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que a palavra de Deus é como o pensamento do salmista. O capítulo 4, versículo 12, ele disse: porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, que desce, penetra e vai lá por dentro e trabalha, e vai arrancando, tirando o que não serve, expelindo e colocando algo do céu para dentro, porque só vai para o céu quem já carrega o céu dentro de si. Quem não carrega não vai. Aleluia, Jesus. Não vai, irmãos. O céu não é
para quem está querendo ir para lá para se santificar lá, não. O céu é para quem já anda santificado aqui, puro, separadinho, organizadinho, bonitinho, temente, obediente. Eu fico pensando, irmãos, que eu não sei como é que vai ter muita gente que vai fazer, não. Mas tem uma turma aí que eu fico pensando na situação delas. O próprio Jesus disse que aquilo que ligares aqui na terra, o que acontece? Será ligado no céu. Aquilo que desligares aqui na terra, será desligado no céu. O crente está aqui hoje congregando, amanhã você procura ele. Rapaz, cadê fulano? Vai atrás dele, ele já está num lugar muito longe. Anda por conta própria. Caminha por conta própria. Dirige os seus próprios caminhos, faz a sua própria vereda, o seu próprio trilho. Irmão, eu penso que o crente, até para ele se mudar, ele deve ter temor de Deus. Se ele quer mudar de uma igreja, que ele está para uma outra igreja, não é custo chegar e sentar e falar: pastor, eu estou querendo mudar de lugar, você me abençoa, ora por mim. Mas não, vai embora de qualquer jeito. Não pode, crente não pode andar desse jeito. É verdade. Crente tem que ser crente para valer. O que a Bíblia está dizendo? Olha, irmãos, nós precisamos recapitular o que a Bíblia diz. A mesma Bíblia diz que não se deve matar. É a mesma Bíblia que diz que não se deve adulterar. É a mesma Bíblia que diz que se deve obedecer o pastor. É a mesma Bíblia que diz que não se deve falar mal do irmão. Aí a pessoa está na igreja, muda para outro, dali do outro lado, quando chega lá, ela acaba com essa daqui. Essa daqui não presta mais. Quem é o dono dessa igreja? Jesus. Hã? Jesus. Quem é o dono dela? Isso é algo que Paulo diz, que o príncipe dessas densas trevas cegou o entendimento dos homens. Fala mal, adulterar, roubar e matar, está na mesma Bíblia. Quem falou foi o mesmo autor, que é o Espírito Santo. Os homens só foram o escritor. O autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo é a palavra. E tem muita gente que acha que isso não significa nada, não representa nada, e não guarda o que tem. Porque como? Olha, irmãos, eu tenho algumas coisas que eu me reservo muito delas. Se uma mulher chegar para mim falando mal do marido dela: olha, pastor, aquele bicho ruim, não presta para nada, eu escuto, fico caladinho. Sabe por quê? Porque quando é de noite ela faz as pazes com ele, e ela vai dizer para o marido que foi a gente que falou. Mas o pastor falou. Por que você ficou nervoso assim? Não, eu fiquei nervoso porque o pastor falou. A mesma coisa é o marido chegar e escolher a mulher, eu fico caladinho, um pouquinho de siri. Porque quando dá de noite ele faz as pazes, no outro dia está passeando lá pelo shopping de mão dada e passa pela gente e vira a cara assim, com raiva da gente. Falar mal de filho para a mãe, falar mal de marido para a mulher, e de mulher para marido, saia fora dessa latada. Porque quando da manhã eles estão de bem, andando de braços dados, e você se torna inimigo. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal. Não fale mal. Porque o mesmo Deus que disse na Bíblia que não se deve falar mal do irmão,
foi o mesmo Deus que disse que não se deve adulterar, não se deve matar, não se deve roubar, não se deve praticar essas coisas. E todas essas coisas deixa fora do inferno. Que você acha que um fofoqueiro vai para o céu? Eu me livre. Deus já tem um trabalho horrível com a igreja aqui na terra por causa dos fofoqueiros. Aí vai levar o fofoqueiro para o céu? Cuidado que não está lá no céu, a turma andando lá, passeando, e o fofoqueiro está lá tentando arrumar uma treta lá para arrumar um rolo. Deus não vai levar. É tanto que se alguém for contar uma fofoca para você, fala, irmão, você está indo para o céu? Estou indo, então não conta isso para mim não, que eu estou indo para o céu. Lá no céu não é fofoqueiro não. Pode dizer para ele, sem medo de errado. Que você não está errado não. Diga para ele isso com certeza. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Zela. A grande tribulação, ela não vai ser ruim, não vai ser ruim para os ímpios, não. Ela vai ser ruim para os crentes que ficar aqui. Ah, não, pastor, mas eu vou indo aí desse jeito, quando chegar lá. Não, eu vou fazer assim, ó. Eu sou doidão, deixa chegar lá, quando a turma do anticristo chegar lá e falar que você nega ou corta o pescoço. Não, eu corto lá do pescoço daqui. Conversa, rapaz. Se hoje você não dá conta de negar uma cantada para um adultério, negar uma cantada para fazer um treado, se você não dá conta de renunciar isso hoje aqui, desse jeito que está, você vai botar cabeça para ninguém cortar coisíssima nenhuma? Primeiro que o Espírito Santo não está mais lá para ajudar. Hoje nós temos o Espírito Santo que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas a escatologia, possivelmente, há uma afirmação escatológica de que quem vai levar a igreja ao encontro do noivo nas nuvens chama-se Espírito Santo. A teologia está dizendo isso, a escatologia está dizendo isso, que o Espírito Santo vai reunir a igreja, pegar ela e levar, e entregar e falar, está aqui a noiva preparada. E para lá, ele foi para lá, ele vai ficar. E acabou-se. Quem quiser por aqui, que dá um jeito. Ah, não, pastor, mas Deus é muito misericordioso. Você quer mais misericórdia do que nós estamos vivendo aí? A turma abusando, pegando um gay, fazendo um gay se passar por Jesus, e escarnecendo, zombando, Satanás arrastando o bicho pelo cabelo e dizendo que é Jesus sendo escarnecido. Você acha que essa coisa vai ficar desse jeito? Não, irmãos. Aquele que se preparou, prepare-se mesmo, porque a trombeta vai tocar, e depois que a trombeta tocar, quem ficar aqui vai sofrer. Porque se agora nós estamos sofrendo já, isso aqui não é sofrimento não. Isso é o princípio das dores. Tem alguns países aí que eles estão fazendo um exercício do que é que vai acontecer, do que vai ser feito pelo anticristo. O camarada tem o dinheiro e vai no mercado para comprar 3 coisas. Quando chega lá, o cara do governo está lá falando assim, hoje só pode comprar uma. E ele com o dinheiro do bolso tem que comprar só uma mesmo e voltar para casa. E fala alguma coisa para ver se o pau não quebra nas costas dele até valer e vai para uma prisão que ninguém sabe nem para onde que ele foi. Essas coisinhas, elas são as pormenores que aguardam quem fica aqui no arrebatamento. Guarda o que você tem. Zela bem da sua vida espiritual. Cuida dela com vigor. Trata, alimenta a sua alma, o seu espírito. Procura te aquebrantar na presença do Senhor. Tem dia, pastor, tem dia, pastor, que é difícil, eu sei. Não tem dia que eu consigo orar 1 hora, 2 horas, mas tem dia que para orar 10 minutos dá trabalho. É com muito sofrimento, é com muita peleja, é com muita força de vontade, mas você não pode parar. Você precisa se alimentar espiritualmente para poder aguentar o tranco, senão você não vai. Esse camelo que você carrega aí, sabe o que ele quer? Ele quer youtuber, ele quer TikTok, ele quer Instagram,
Ele quer mídia o dia todo. Ele quer confusão, ele quer contenda, ele quer discórdia, mas você tem dentro de você aí uma alma e um espírito que está dizendo: eu vim de Deus e para Deus eu preciso retornar, eu preciso me alimentar, eu preciso beber, eu preciso comer, eu preciso me divertir de algo que venha de quem me criou. E você não pode ficar esperando. Que nem diz o dito popular do povo: fulano de tal é igual o galo cego, só quer no bico. Eu nunca vi ninguém dando de comer um galo cego, mas se alguém fala é porque já aconteceu, né? Você não pode ficar esperando que alguém fique te dando receitinha batida no liquidificador, tudo bonitinho. Aí tem que fazer uma massagem espiritual para poder digerir bem. Você não pode. Você tem que procurar alimentar a sua alma e o seu espírito em Deus. É para valer. Vida espiritual nunca foi fácil para ninguém, meu Maria José. Servir a Deus, irmãos, nunca foi fácil para ninguém. Me mostra um personagem da Bíblia que viveu bem à vontade, num palácio, numa poltrona bem macia, com os pés cruzados para o ar e a cabecinha calçada para um travesseiro de pena de ganso, só esperando que o mundo se acabasse barranco para ele terminar deitado. Nunca foi assim. Teve leão, teve arena, teve cobra, teve açoite, teve prisão, teve fogo, teve cadeia. Para quem quis servir a Deus com vida de inteireza. E hoje nós estamos crentes. Nunca vi no Brasil falar de um crente da Assembleia de Deus: o irmão fulano de tal está preso. Por que ele está preso? Não, ele está preso porque o governo disse que ele está se santificando demais. Nunca vi falar isso. Nem que esteja pregando o Evangelho. O povo conta um monte de historinha por aí, mas quase nada é verídico. Aqui no Brasil, não. Lá na Coreia, eu sei que é assim, dentro daquele quadrante chamado Janela 10x40, existe ali aproximadamente, são 22 países que ninguém tem acesso ao Evangelho dentro daqueles países de forma tipo qualidade, nem impresso, nem por via satélite, nem por via de emissora nenhuma. Ninguém. Algum missionário que entra, ele entra muito sorrateiro e prega ali um pouquinho, e já tem que prega no aldeia e foge, prega no outra aldeia e foge, e não pode nunca ser reconhecido como crente, porque se ele for, ele recebe um tiro na nuca. Se ele estiver muito misericordioso, ele dá um tiro na nuca. Quando não, ele leva um barranco no rio e chega lá, os caras botam um capuz e taca uma daga no pescoço e decapita e joga com tudo na água para os bichos comer. Aqui no Brasil é fácil da gente ser crente, a gente prega na rua. Segunda-feira atrasada, eu estava vendo o presidente Dorival pregando ali com tanta ousadia, falou tanta coisa, e falou do céu, e mostrou muita coisa, e não aparece ninguém para nem vir tomar satisfação. Isso é bom demais, essa liberdade que nós temos. E por termos essa liberdade, muita gente não guarda o que tem. Muita gente troca por qualquer coisa. Barganha é uma coisa velha, tudo enferrujada. Crente, gambineiro, tudo que vê troca. Irmão, tem uma classe de gente que é perigosa, tal do gambineiro, né? Gambineiro, você está com um carro bonzinho, bota 1001 defeitos no seu carro, até você passa a acreditar que o motor do seu carro está fundido, e ele com o motor dele fundido, suspensão velha toda lascada, os pneus do arame do carro tudo de fora, e ele passa com o pneu novinho, motor bonzinho, tudo justinho. Quando você vai, faz igual a história do cigano, né? Tem crente que anda, parece que anda na história do cigano. O camarada me contou, não sei se é verdade, se é mentira, se foi alguma coisa lá que eles inventou, diz que o cigano andando no cavalo bonito demais da conta, bem arriado, com uma celona bonita,
e o cabra um pangarézinho, só que o pangarézinho era bom. E o cigano viu ele e falou: ô Ganjão, esse seu cavalinho é fraco, né? Pois é, rapaz, o seu é bonitão, né? Ele disse: pois é, o meu é bonitão e dá para negócio. E o cabra do pangarézinho desceu do pangaré, já viu um cavalo bonito, bicho da âncora, zona larga, se animou, perguntou para o cigano: ô cigano, esse cavalinho tem defeito, seu cavalo bonito tem defeito? Ele disse: o defeito do meu cavalo está na vista. E o cavalo estava tão sério que ele não entendeu que o cavalo bonito daquele jeito era sério. Passou o pangarézinho dele, bom, que andava bem, não tropeçava, montou no cavalão bonito, saiu andando no cavalo, tropeção para cá e tropeção para lá, passou a mão na vista do cavalo, o bicho era cego. Tem gente crente que a vida espiritual dele, ele está desse jeito. Qualquer cigano velho de lemão por aí, leu, interpretou um CPF, ele já está doidinho da vida, vira a cabeça e pega rumo contrário. Não, guarda a palavra. Aonde que você já viu na Bíblia um profeta revelando o CPF de ninguém, placa de carro não sei de quem, número da rua não sei de quem? Deus nunca gastou tempo com isso. Ele tem coisa muito mais preciosa para ser aplicada na minha, na sua e na nossa vida, que nós fazemos vista grossa para elas. Aleluia. E não quer. Aleluia. Que se apertar um pouquinho, o cabo quer pular fora. Deus me livre. Essas coisas de doutrina dura, não precisa mais, porque o Diego não veio falar isso para mim, que não precisava dessas coisas, porque nós é salvo pela graça. Porque eu disse: eu sei, diz eu sei, já tem tempo que nós somos salvos pela graça. Agora me prova onde que é de graça. Me prova. Eu sei que você sabe provar igual eu, que é pela graça, mas me prova onde a Bíblia diz que a salvação é de graça. Não é, tem o seu preço. Tem o seu preço a ser pago. Aceita a salvação, mas continua adulterando. Aceita a salvação, mas continua roubando. Aceita a salvação, mas continua fornicando, fazendo tudo que está na telha, para ver se essa salvação de graça ela vai funcionar. Não vai nunca. Não vai dar certo. Alguém vai ficar no prejuízo, e eu garanto para vocês que não é Deus. Não. Com todas as letras, eu garanto que não é Deus. Amém? Amém. Vocês entenderam o recado? Glória a Deus. Sim ou não? Sim. Foi bem esclarecidinho para vocês entenderem. Gastei muito tempo da madrugada de hoje, de dia. Hoje eu tinha muita coisa para fazer, mas tranquei e disse: hoje não vou para lugar nenhum. Hoje o meu dia é meu e de Deus, e acabou. E fiquei até agora para poder falar isso para vocês. E vou para casa dormir um sono daqui a pouco, com a consciência tranquila de que, se der alguma coisa errada, algum de vocês ficar, vocês ficou porque vocês não guardou o que vocês têm. Agora, se vocês guardarem, vocês podem ter certeza que nós vamos tudo junto para o céu num pacote só. Tá certo? Amém? Vamos contribuir, vamos encerrar e vamos para casa.